Fala aí pessoal, eu sou o Rafael aqui do canal SAS Marchiori Epoxy Floor. Sejam muito bem-vindos aqui no projeto Revestir do Zero. Hoje estamos iniciando aí a segunda etapa do projeto Revestir do Zero. Aguardo vocês todas as quinta-feiras. E para quem ainda não sabe o que é o projeto Revestir do Zero, o projeto Revestir do Zero é uma série de vídeos que faremos com o apoio da central do aplicador para ensinar vocês aí um passo a passo de como se construir alguns tipos de rádio, tais eles como porcelanato líquido, uma pintura em epóxi, uma pintura em poliuretano, porcelanato líquido 3D, e tudo isso totalmente grátis para você aqui no canal SAS Marchiori. Então, se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva, deixa o sininho ativado que vai chegar a notificação para você aí toda quinta-feira dos nossos vídeos, tá? E se você puder deixar aquele like aí para ajudar no fortalecimento dos nossos trabalhos, um comentário aqui, ó, pra gente vai ajudar muito, tá? Então, para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, tá bacana, 20 minutinhos, toda a introdução, o início, né? Um curso ele constitui do início, meio e fim. Então é muito importante que vocês acompanhem, né, esta primeira parte aí com a gente. Então, sejam muito bem-vindos. E para você que ainda não viu o primeiro vídeo, ó, vem aqui em cima, ó, dá um cliquezinho nesse link, assiste lá a primeira parte, a aula número 1, né, que seria a introdução, a apresentação do que a gente vai fazer. Aí você volta aqui, assiste o número 2 com a gente, tá ok? Vem comigo! Bom, pessoal, como eu mencionei, para quem acompanhou aí o primeiro vídeo, a gente fez a parte de a introdução, né, a avaliação desse piso, se ele é um piso cerâmico, se ele é um piso em contrapiso. Agora é aquela hora bacana da gente começar a construir esse piso, né? Então vou iniciar aqui falando, vamos dizer que a gente vai fazer um porcelanato líquido, tá? Depois a gente escolhe a versão. Deixa aqui embaixo para mim, ó, no comentário, qual é a primeira versão que você gostaria de ver na próxima aula, né? Se ele é metalizado, marmorizado ou um piso em 3D com adição de adesivo, aquele piso bonito e tal, que mostra o fundo do mar, ou um mármore, replica um mármore bacana. Deixa aqui embaixo no comentário que o passo número 3, né, que é a aula número 3, eu vou atender aí diretamente o pedido da maioria que deixar um comentário aqui para mim. Bom, vamos iniciar a aplicação. Dizemos aí que temos um contrapiso, que ele tá legal, que ele não precisa ser feito nenhum tratamento de trinca, tampar nenhum buraco. Vamos dizer que ele está em condições normais. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é iniciar com o nivelamento desse piso, tá? Há muito tempo atrás, quando eu comecei, há uns 8 anos atrás, aí, o nivelamento era feito com base em epóxi, né? A gente fazia a utilização do primer epóxi, uma base em epóxi, que seria um autonivelante em epóxi, ou seja, uma resina epóxi com um pouco mais de carga, trazendo mais dureza, né, para essa base, fazendo um nivelamento para depois entrar aí com o acabamento escolhido. Só que devido a alguns problemas comerciais pós-pandemia, né, o epóxi ele subiu muito de preço, então nós começamos a fazer a utilização do cimento autonivelante, né, que seria essa base, esse nivelamento, deixar esse piso lisinho com o cimento autonivelante, assim como é feito hoje. Tem um custo bem mais baixo, uma eficiência maior, porque a gente consegue trabalhar com uma espessura maior no cimento e gastando bem menos. Então, como nós não estamos focando aqui em fazer vídeo, em falar em nome de fabricantes e marca, é ideal que você sempre procure, né, dentro desse conceito, o cimento autonivelante que você vai utilizar para fazer esse nivelamento, deixar top, como é que vocês estão vendo aí na tela, na aplicação de um cimento bem feito, é procurar o primer, tá? Geralmente a empresa que fabrica o cimento autonivelante, ela tem um primer, tá? Para quem não sabe o que é primer, primer é uma palavra que está em inglês, que significa primeiro, ou seja, teremos que entrar com aquele produto primeiro de tudo, né? Então o primer, ele não é um produto específico. Existe primer hoje para um fundo de carro, existe um primer para madeira, até a mulherada lá tem um primer para unha, para maquiagem, etc e tal. Então é o primeiro, né? O primeiro antes de tudo. Então, estando tudo limpinho o piso, vai entrar aí com a aplicação do primer. Geralmente esse produto é aplicado com rolo de lã baixa, ou depender se você tiver um piso mais corrugado, vai utilizar um rolo um pouco mais alto, né, com aquela lã de 9, de 6 milímetros até 23 milímetros, né? Isso aí você que vai ter que saber avaliar de como está isso e qual vai ser o consumo desse primer. Uma das coisas que vocês têm que ter a consciência, tá? Que o uso do primer não significa ali qual é a função, né, do primer. Ele não é para o cimento colar naquele contrapiso, né, ou naquele concreto. Ele serve ali para fazer um selamento, tá? Evitando que a água desse cimento autonivelante
passe para o substrato, para esse contrapiso, para esse concreto, de forma precoce, tá? Que passe muito rápido. O que vai acontecer? Vai encher o seu cimento autonivelante de furos, vai ter um rendimento menor, vai secar mais rápido, correndo o risco de trincar, fissurar, rachar e etc. Então é importante e indispensável o uso de um primer, um selamento, alguns deles mais eficazes com uma demão só, outros com duas ou três. É sempre importante que você leia o rótulo dos produtos e acompanhe exatamente o que o fabricante está pedindo ali, tá? Então agora a gente vai lá, vamos falar um pouco de ferramentas que você vai precisar para iniciar essa aplicação do seu cimento autonivelante. Tirando o rolo de pintura, que seria um rolo convencional para pintura de lã baixa, de 5, 6 ou 9 milímetros, ou até 23, conforme eu já mencionei, uma caçambinha, um rolo, vai aplicar esse primer ali, tranquilo, esperar secar conforme manda o fabricante. Estando seco ali, liberadinho para fazer a aplicação do cimento autonivelante, você vai precisar aí das ferramentas. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais são, tá? Aqui temos um sapato de prego, que seria esse sapato para você poder transitar em cima do cimento. Não é necessário, depois de uma experiência, você assistir alguns vídeos meus aqui, eu estou explicando ali como você fazer a aplicação sem o uso do sapato de prego, já vai economizar essa grana aqui, tá? Mas dependendo do caso, você vai precisar sim do sapato, depender da disponibilidade dos cômodos onde você aplicar, você vai precisar do seu sapato de prego. Então tudo isso, a sua inteligência que vai dizer se você precisa ou não, tá? O sapato de prego está aqui. Qual é a próxima ferramenta aí para aplicação? Esse é um rodo dentado, tá? Eles têm aqui nas suas lâminas uma identificação PT1, PT2, PT3, PT4 e PT5. O que seria isso? A quantidade de milímetros que temos aqui a passagem do cimento. Geralmente um cimento autonivelante ele tem como aplicação mínima 2 milímetros. E o que nunca te contaram, né? Nem no saco do cimento em lugar nenhum, é que para você, se você for fazer uma aplicação de 2 milímetros de cimento autonivelante, você precisa aqui, ó, dessa lâmina que seja de 3 milímetros. Pois você deve levar em consideração sempre que o cimento autonivelante vai lá a sua quantidade de água, e essa água vai se evaporar, vai penetrar pelo substrato e ele vai fazer o que? Ele vai baixar a espessura. Então você deve prestar bem atenção na hora de adquirir a sua ferramenta. A gente que é profissional, a gente já tem lá os jogos de lâmina A1, A2, A3, A4, A5, A1 e A2 geralmente são utilizados só para resina epóxi, tá? Normalmente cimento autonivelante nós iniciamos aí com a mínima de 3 milímetros. Outra coisa bem importante é o uso do rolo fura-bolhas. Muitas pessoas acham que o rolo fura-bolhas ele faz essa função de furar as bolhas. Sim, é lógico, mas não é essa a ideia de um rolo fura-bolha. A ideia do rolo fura-bolha é adensar o cimento, ou seja, compactar o cimento, deixando ele ali com um formato mais liso, né, e com um acabamento mais perfeito possível para você dar andamento aí no restante do seu trabalho. Então tá aqui o rolo fura-bolhas. Sempre importante, muitas pessoas não sabem dessa diferença, é que existe 2 rolos fura-bolha. Olha só, 2 tipos de rolo fura-bolhas. Este aqui é para resina epóxi. Olha só que as cerdas são menores, né? Ou seja, ele vai fazer o trabalho para resina, que é um material mais fluido, mais leve e de milimetragem, né? Os milímetros deles são menores do que um cimento autonivelante. Então, o cimento autonivelante, olha só, as cerdas são maiores, ou seja, ele anda por cima do cimento. Se você fizer o uso do rolo inadequado, ele começa a arrastar o seu cimento autonivelante para lá e para cá e não vai fazer o trabalho que deveria ser feito. Outra coisa indispensável é sempre você escolher a sua haste de mistura, né, que vai acoplada ou uma furadeira ou um batedor de argamassa, que essa hélice que ela seja de forma correta, do tamanho perfeito. Não vai se utilizar, igual o pessoal faz muito, uma haste dessa de bater tinta ou saquinho de argamassa ali, aqueles saquinhos de 10 quilos, né, que é aquela hastezinha menor. Você vai sofrer um bocado ali com aquela furadeira, não vai bater direito, e a hora que você for despejando o balde, você pode encontrar grumos, né, ou seja, partes desse material que não foi homogeneizado com a água. E aí sim, depois que aquele material foi para o chão ali, que não foi batido direito, tem que sair pegando as pelotas.
E aí assim, a gente já começou fazendo um trabalho ruim logo de cara por causa da economia de uma haste de bater o cimento. E não é em todas as aplicações que vamos utilizar isso aqui. Isso aqui é chamado fita delimitadora, ou seja, para delimitar um ambiente, para parar o cimento em determinado local que você queira, existem dois tipos, a de face e a convencional. No próximo vídeo vou mostrar para vocês a diferença das duas, vamos fazer o uso. Vem acompanhando comigo o projeto Revestir do Zero, que eu tenho certeza que você vai ser beneficiado com a quantidade de informações de forma gratuita diretamente para você. Outra coisa, pessoal, é o balde. O balde a ser utilizado para fazer essa mistura tem que ser um balde adequado, ou seja, com o tamanho correto. Então, às vezes a pessoa pensa em economizar, não adquirir um balde legal para fazer o trabalho, acaba sendo um balde baixo, tá? A hora que vai bater, faz aquela lambança, fica ali no limite do balde, soja tudo as pernas, espirra na parede. Então tem que tomar cuidado, né? E prestar atenção no balde. Esse aqui é um balde de 22 litros, a gente bate um saco aí de 20 quilos, com a água ainda ele sobra um espaço aqui legal para não fazer essa bagunça, tá? Então você vai utilizar um balde só para uma aplicação de 1 ou 2 sacos. Quando nos depararmos com metragem alta, né, com quantidade grande aí de aplicação, devemos ter de 4, 6, 8, 10, né? Quantos aí for necessário a você adquirir os baldes, né, para você fazer essa aplicação de forma tranquila, né? Imagine você aplicando 400 metros, como esse caso que eu estou mostrando aí para vocês, você de balde em balde, né? Primeiro que você vai ter ali um monte de contradivisões entre um balde e outro, que vai demorar até você coloca um balde desse no chão, aplica, corre lá, bate. Quando você volta para colocar o outro balde, já tem lá, né, aquele cimento, ele já sedimentou um pouco, vai acabar dando diferença, vai desnivelar. E fora isso é a quantidade de água, né? Você ter um dosador para acompanhar certinho o que o cimento autonivelante pede ali de água, né? Cada marca e cada tipo vai uma quantidade de água, mas para isso você deve ler a embalagem lá e fazer a coisa de forma precisa. Porque se você aumentar a quantidade de água ou diminuir, o que você vai fazer? Você vai acabar desnivelando esse piso, porque muita água você vai trazer um material mais fluido e pouca água você vai trazer um material mais grosso, ou seja, você vai acabar desequilibrando todo esse nivelamento. Acredito aqui plenamente em já ter passado para vocês tudo o que é necessário para uma aplicação de cimento autonivelante. Bom, galera, desculpa aí o áudio, tá? O barulho, mas aqui ó, na íntegra, tá? Uma aplicação grande, ó, exige habilidade, experiência. Olha quanto a reserva de água. Aqui ó, aluno Sales Marchiori. Aluno já, quase só Sales Marchiori, ó. Que é Brasil, Naldo ali, ó, 01, meu filho mais velho. Olha aí, ó. O pessoal vai assar. Vem comigo, dedo no like. Lembre-se, metragem acima de 50 metros, você precisa de mais pessoas trabalhando, mais pessoas batendo ali, dosando água, levando ali para o cara que está aplicando o cimento, o outro passando fura-bolha, senão você vai fazer uma aplicação ruim, tá? Agora o ponto principal, antes de se fazer o porcelanato líquido, em cima de um nivelamento, em cimento autonivelante, você deve acompanhar a secagem desse material. Geralmente vai estar escrito ali, né, atrás do cimento autonivelante, o tipo que você adquiriu, qual é o tempo de secagem, é de 4, é de 12, é de 24, é de 72 horas. Lembrando que se você fizer a aplicação do Primer Epoxy para começar a receber uma resina e tiver umidade dentro desse cimento, o seu piso vai bolhar todo, né? Ou seja, essa água vai querer sair e vai empurrar ali o seu acabamento para cima, fazendo bolha ao ponto de você chegar a furar e sair até a água, né? Dessas bolhas que vão se formar na resina, que a gente tem um nome aqui técnico, né? De osmose, ou seja, descontrole da pressão osmótica. Geralmente um cimento autonivelante aí pronto para o epóxi é 48 horas, tá? Independendo do tipo dele. Geralmente o cimento autonivelante lá ele tem recomendação para laminado, vinílico, peça de grandes formatos, coisa que essa água não vai atrapalhar, mas para o epóxi é muito prejudicial. Bom, o seu cimento autonivelante está seco, está legal, vamos dizer que secou lá 3 dias, está bacana.
Sempre importante você avaliar aquele aspecto dele, ver se ele está, né, com aquela cor de cimento seca. Se você ainda não tem essa experiência ou não quer correr o risco, você compra um aparelhinho chamado medidor de umidades, né, para concreto e madeira. Tem um que mede concreto e madeira, tem outro que só mede concreto. Compra lá no Mercado Livre, tem alguns de preço assim que cabe no bolso de qualquer um. Faz um teste de umidade. Tá? Se essa umidade estiver acima de 2%, por favor, não vão trabalhar com nada em epóxi ou nada em poliuretano lá em cima, que a chance de você ter problema nesse piso são altíssimas. Bom, cimento autonivelante seco é fazer uma verificação se não tem nenhum furinho. Se tiver algum furinho no cimento, caso por causa de pressão, porque ali não selou muito bem, você vai fazer o fechamento disso ali com uma massinha acrílica, até um pouquinho do próprio cimento, deixar secar, dar uma lixadinha, uma tratada, depois você vem vindo com esse primer epóxi aí de rolo, né, que seria a próxima etapa. Mas isso a gente vai deixar, né, vamos falar em primer epóxi, tempo de mistura, resina epóxi, na aula número 3, na próxima quinta-feira. Aguardo vocês aqui no canal SAS Marchiori Epoxy Floor. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não vou esticar mais o projeto dentro desse vídeo, senão vai ficando um vídeo longo. As pessoas hoje têm um tempo reduzido para estar assistindo uma coisa, vai acabar pulando o vídeo, né? E aí vai faltar informação, depois na hora de fazer o piso vai dar muito ruim. Muito obrigado! Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Aguardo vocês na aula número 3, na próxima quinta-feira. Um abraço, fui!